A participação das fontes de energia renovável aumentou constantemente entre 2006 e 2011, apresentando um crescimento rápido e sustentado. Durante este período, a energia solar fotovoltaica foi a fonte de energia renovável que mais rapidamente cresceu, com uma taxa média de crescimento anual de 58%. O crescimento expressivo da capacidade fotovoltaica instalada nos últimos anos superou todas as previsões, inclusive as mais otimistas, demonstrando o potencial desta tecnologia em todo o mundo. Ao final de 2011, a capacidade mundial instalada era de cerca de 70 mil megawatts, composta principalmente por instalações conectadas à rede. A produção mundial de células fotovoltaicas também seguiu uma evolução constante, ao mesmo tempo em que foram incorporadas ao mercado distintas tecnologias de filme fino. O rápido crescimento fez com que novos mercados fossem desenvolvidos. Segundo dados de 2011, atualmente o mercado asiático domina a fabricação de células, sendo a China o maior produtor. Neste contexto de intenso desenvolvimento, os países da América Latina e do Caribe possuem um grande potencial. Muitos deles se encontram no chamado cinturão solar, ou seja, a área do planeta com maior quantidade de radiação solar. O efeito fotovoltaico é a conversão direta da luz solar em eletricidade. O elemento que torna isto possível é a célula solar, que em sua estrutura mais convencional consiste em um semicondutor de silício dopado com boro e fósforo, preparado de forma que aumente a quantidade de radiação incidente sobre sua superfície e que seja possível extrair a corrente gerada em um circuito externo. Os principais elementos da célula solar são as camadas ativas do semicondutor, o emissor ou camada N, a base ou camada P, a camada antirreflexo, a malha de metalização e o contato metálico posterior. O elemento fundamental da célula solar é sua característica corrente-tensão, que representa todas as possíveis combinações de corrente e voltagem que podem ser obtidas de uma célula em condições específicas. Os principais elementos da característica corrente-tensão são: corrente de curto-circuito. É a máxima corrente a ser produzida pelo dispositivo sob condições definidas de iluminação e temperatura, correspondentes a uma voltagem igual a zero. Voltagem de circuito aberto. É a máxima voltagem de um dispositivo sob condições determinadas de iluminação e temperatura, correspondentes a uma corrente igual a zero. Potência máxima. É a potência máxima produzida pelo dispositivo em condições determinadas de iluminação e temperatura, correspondente ao par máximo corrente-tensão. Corrente no ponto de máxima potência. É o valor da corrente para a potência máxima em condições determinadas de iluminação e temperatura. Voltagem no ponto de máxima potência. É o valor de voltagem para a potência máxima em condições determinadas de iluminação e temperatura. Fator de preenchimento ou fill factor. É o valor correspondente ao quociente entre potência máxima e o produto corrente de curto-circuito, voltagem de circuito aberto. Eficiência. É o quociente entre a potência que a célula pode produzir e a potência da radiação solar incidente sobre ela. Existem diversos tipos de células fotovoltaicas, em função do material do qual estão fabricadas ou da estrutura da célula. Células de silício monocristalino. As células crescem a partir de um único cristal,
de modo que todo o material faz parte da mesma rede cristalina. Células de silício policristalinas e ou multicristalino. A estrutura está formada por vários monocristais com orientações cristalográficas aleatórias. Células de silício amorfo. Aqui, as posições, distâncias interatômicas e direções das ligações apresentam dispersão com relação às da estrutura cristalina ordenada. Células de materiais híbridos. Denomina-se células de heterounião e consistem em várias camadas de materiais monocristalinos sobre as quais se deposita um segundo material, que pode ser de estrutura policristalina, microcristalina ou amorfa. Células compostos binários. A célula está constituída por um composto binário, como o arsenieto de galho, telureto de cádmio, fosforeto de índio, etc. Células de compostos ternários. As mais utilizadas são o diseleneto de cobre e índio, arseneto de alumínio e galho. Entende-se por gerador fotovoltaico o conjunto de modelos fotovoltaicos que fornece energia a uma instalação. A unidade fundamental de conversão fotovoltaica é a célula solar. Primeiramente, as células são unidas em série e ou paralelo para formar um módulo fotovoltaico, que é o dispositivo fotovoltaico comercial preparado para sua operação no exterior. Em aplicações reais, os módulos fotovoltaicos se unem em série e ou paralelo para constituir o campo de painéis ou gerador fotovoltaico de uma determinada instalação. A estrutura mais convencional do módulo fotovoltaico possui os seguintes elementos: cobertura frontal. Deve possuir uma baixa reflexão da superfície frontal para aproveitar ao máximo a energia solar incidente. Além disso, o material deve ser impermeável à água, deve ter uma boa resistência contra impactos, ser estável à exposição prolongada de raios ultravioleta e possuir uma baixa resistência térmica. Na maioria dos módulos, a superfície frontal é utilizada para dar rigidez e dureza mecânica ao mesmo. Dentre os materiais para a superfície frontal mais utilizados, podemos encontrar acrílicos, polímeros e vidro. O mais utilizado costuma ser o vidro temperado com baixo teor de ferro, por suas características de baixo custo, elevada transparência e estabilidade, impermeabilidade à água e aos gases e boas propriedades de autolimpeza. Encapsulante. É utilizado para dar adesão entre as células solares, a superfície frontal e a superfície posterior do módulo. O encapsulante deve ser impermeável à água e resistente à fadiga térmica e à abrasão. O material mais utilizado é o EVA, etileno acetato de vinila. Cobertura posterior. Deve ser impermeável e com baixa resistência térmica. Normalmente se utiliza uma película de Tedlar em contato com toda a superfície do módulo, mas também existem modelos que utilizam uma nova capa de Tedlar e um segundo vidro. Células solares e seus conectores. As fitas de interconexão elétrica costumam ser de alumínio ou aço inoxidável, soldando-se de forma redundante com 2 condutores paralelos para aumentar a coleta de portadores nas duas faces da célula. Distintos tipos de módulos fotovoltaicos. Os módulos de silício, mono e multicristalino são os mais abundantes no mercado, com eficiências típicas de 13% a 16%. As células de silício monocristalino, provenientes de lingotes, têm forma semi-quadrada, enquanto as de silício poli e multicristalino, por cristalizar-se por solidificação direcional,
possuem aspecto quadrado. Existem outras tecnologias que foram desenvolvidas a nível industrial para o crescimento de lâminas de silício, que são o crescimento definido pela borda e o crescimento de lâminas sobre um suporte. O material obtido com estes métodos é quase monocristalino, com propriedades elétricas semelhantes às do multicristalino. Os módulos de alta eficiência resultam da pesquisa destas tecnologias com maturidade comercial. Destes, destacam-se os módulos com células de contatos posteriores, nos quais o contato frontal é suprimido, transferindo-se a pontos de contato na face posterior, e os módulos de heteronião, que consistem em lâminas de silício cristalino rodeadas por camadas ultrafinas de silício amorfo. As tecnologias de lâmina fina se caracterizam pelo depósito de grandes superfícies de lâminas finas de condutores e semicondutores sobre um substrato adequado. Dentro deste grupo se encontram módulos de silício amorfo, com eficiências de 5 a 6% em sua versão tradicional e 7 a 8% no caso de módulos com múltiplas uniões. Apresentam as vantagens de baixo custo, menor uso do material e versatilidade, e o inconveniente de uma degradação inicial. Módulos de telureto de cádmio, com rendimento um pouco maior, de 9 a 11%, e muito presentes no mercado. Módulos CIS costumam ser obtidos por vaporizações de diseleneto de cobre e índio sobre lâminas de cristal. Também desenvolvido a nível comercial, possui eficiências de módulos entre 11% e 13%. Associações de células fotovoltaicas, curva característica de módulo. Um módulo fotovoltaico é uma associação série paralelo de células fotovoltaicas. Sua curva característica será, portanto, equivalente à das células, mas com parâmetros definidos para o módulo. Se tomarmos o exemplo de uma associação de 36 células fotovoltaicas, estas poderiam associar-se em série. 18 células em série, conectadas em paralelo com outras 18, ou 12 células em série, em paralelo com outros 2 ramos de 12. Por ser o mesmo número de células, a potência obtida é a mesma, variando a maneira de combinar-se os pares corrente-tensão, ensejando diferentes correntes de curto-circuito e voltagens de circuito aberto em função da combinação. Os principais fatores que afetam a característica corrente-tensão do gerador fotovoltaico são a irradiância e a temperatura. A irradiância afeta principalmente a corrente, de modo que na primeira aproximação deve-se considerar que a corrente de curto-circuito é proporcional à mesma. A temperatura tem um efeito mais destacado sobre a tensão e a potência, de maneira que ao aumentar a temperatura, estes diminuem. O coeficiente alfa expressa a variação da corrente de curto-circuito com a temperatura. O coeficiente beta expressa a variação da tensão de circuito aberto com a temperatura, e o coeficiente gama a variação da potência máxima com a temperatura. Dado que a curva característica do módulo fotovoltaico muda com as condições ambientais, é preciso definir uma série de condições de operação para poder contrastar os valores de distintos fabricantes e extrapolar, a partir delas, a outras condições desejadas. As condições mais utilizadas são condições padrão de medida, definidas pela irradiância, 1000 watts por metro quadrado, distribuição espectral, massa de ar de 1,5, incidência normal, temperatura da célula, 25 graus Celsius.
Condições nominais de operação são definidas por irradiância, 800 watts por metro quadrado, temperatura, temperatura de operação nominal da célula, velocidade do vento, 1 metro por segundo, temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Outro elemento importante do módulo fotovoltaico é sua eficiência, que pode ser descrita de até 3 modos distintos, dependendo se é considerada a área total do módulo, somente a porção de área de módulo coberta por células ou a parte ativa da área da célula. Os sistemas de concentração. No caso dos sistemas de concentração, uma parte da superfície da célula é substituída por um sistema óptico capaz de concentrar a quantidade de radiação solar incidente em uma célula menor, proporcionando uma produção elétrica igual ou superior à da célula de tamanho equivalente, mas com um custo menor de fabricação. Denomina-se concentração geométrica C a relação entre a área de abertura do coletor e a área receptora ativa, e concentração energética a relação entre a radiação solar em watts por metro quadrado, que chega à superfície da célula e a que chegaria se não existissem elementos concentradores. Os sistemas de concentração podem ser classificados atendendo à ótica, refrativos, reflexivos, híbridos. Segundo nível de concentração, sistemas de baixa concentração, concentração geométrica para valores de X entre 1 e 10, geralmente são utilizadas células de silício convencionais e elementos reflexivos. Sistemas de média concentração, concentração geométrica para valores de X entre 10 e 100, também são utilizadas células de silício por serem mais baratas do que as de compostos 3 e 5. Com relação à ótica, pode ser por lentes de Fresnel, espelhos, discos parabólicos, etc. Sistemas de alta concentração possuem concentrações de X superiores a 100 com células de compostos 3 e 5, normalmente de múltiplas uniões ou com várias células em cascata, e geralmente foco pontual. Na fotografia, são apresentadas imagens de diferentes tipos de concentradores fotovoltaicos. Caracterização da radiação solar. Dependendo da direção da propagação que incide no dispositivo, a radiação solar pode ser decomposta em radiação direta, radiação difusa, radiação refletida ou albedo. Segundo o comprimento de onda ou frequência da radiação, conforma-se o espectro solar. Este contém as seguintes regiões principais: região ultravioleta, região visível, região infravermelha. De acordo com a aplicação, podem ser considerados de modos separados os espectros solares na superfície correspondentes à radiação direta, difusa e refletida. Para outras aplicações, considera-se o espectro solar extraterrestre. Geometria do sistema Sol-Terra. A fim de determinar ou prever a radiação solar que incide em uma determinada zona, é fundamental conhecer os aspectos geométricos básicos do sistema Sol-Terra. A latitude própria de um local é determinada pelo ângulo formado por uma linha imaginária que une este local e o centro da Terra, com o plano formado pelo equador terrestre. O ângulo de declinação é o ângulo formado pelo plano do equador terrestre com o plano que conforma a órbita terrestre ao redor do Sol. Este ângulo varia ao longo do ano de 0, nos equinócios da primavera e do outono, até um pouco mais de 23 graus, nos solstícios de verão e inverno. Deste módulo,
o ângulo máximo de elevação solar para um local e dia determinado define-se tanto pela latitude do local quanto pelo ângulo de declinação. Este último afeta de modo oposto os hemisférios norte e sul, de modo que o verão no hemisfério sul coincide com o inverno no hemisfério norte e vice-versa. Para um local fixo, o ângulo denominado azimute varia ao longo do dia em um ritmo de 15 graus a cada hora, tomando um valor igual a zero ao meio-dia solar, sendo negativo antes deste horário, durante a manhã, e positivo após este horário, durante a tarde. Igualmente, em um determinado instante do dia, dois locais que tenham a mesma latitude, mas cujas longitudes tenham 15 graus de distância entre si, terão uma diferença horária, entenda-se tempo solar local, igual a 1 hora. Influência da atmosfera. Além dos parâmetros geométricos, a radiação solar incidente é afetada por diversos fatores de caráter climático. Os principais fatores são caracterizados pelos seguintes parâmetros. O índice de claridade é um parâmetro experimental que relaciona diretamente a irradiação diária na superfície com a irradiação diária extraterrestre, deduzida dos fatores geométricos. A massa de ar relativa representa o caminho físico percorrido pela luz através da atmosfera, referida ao caminho mínimo correspondente a uma trajetória completamente vertical da luz. A espessura óptica representa o chamado caminho óptico ou produto da espessura física da atmosfera por seu índice de refração. O fator de turbidez representa o estado da atmosfera ante a transmissão da radiação solar, na ausência de nuvens. Deste modo, a radiação solar direta que incide na ausência de nuvens sobre uma superfície horizontal finalmente é definida tanto pelo ângulo de elevação solar quanto pelos fatores de massa de ar, espessura óptica e turbidez atmosférica. As medidas experimentais de índice de claridade incluem o grau de semelhança ou de diferença entre os valores teoricamente esperados e os realmente produzidos. Estruturas de suporte e energia gerada. A estrutura de suporte do campo de painéis fotovoltaicos é um elemento auxiliar importante que cumpre 3 funções fundamentais. Atua como armação, conferindo rigidez ao conjunto de módulos fotovoltaicos e adaptando a geometria e a disposição do painel. Situa os módulos em uma orientação e inclinação adequadas, que dependerá da localização geográfica na qual se localizem os painéis e também do tipo de aplicação. Serve como elemento intermediário para a união dos módulos fotovoltaicos com o solo ou elemento construtivo para o caso de módulos que estejam fixados em telhado, parede, etc. Podem ser fixas ou com segmento. Os sistemas de segmento são utilizados para conseguir um maior aproveitamento da energia do Sol, sendo os mais utilizados. Acompanhamento em um eixo horizontal. A superfície gira sobre um eixo horizontal e orientado em direção norte-sul. Acompanhamento em um eixo azimutal. A superfície gira sobre um eixo vertical. O ângulo de inclinação da superfície é constante e igual à altitude. Acompanhamento em um eixo polar, inclinado à latitude do lugar. Gira sobre um eixo norte-sul, com a superfície orientada ao sul para o hemisfério norte e ao norte para o hemisfério sul, e inclinado em um ângulo igual à latitude, de forma que o eixo de rotação do sistema é paralelo ao eixo da Terra. Acompanhamento em 2 eixos. A superfície coletora mantém-se todo o tempo perpendicular aos raios do Sol, o que assegura a máxima captação de energia. A energia gerada. A potência obtida pelo gerador fotovoltaico pode ser estimada, de modo aproximado,
com as equações apresentadas, uma vez conhecidos os dados de radiância e temperatura para o local e as condições em que se situa a instalação. A partir desta, se integram os valores para o período que desejamos quantificar a energia, seja diário, mensal ou anual. Associações de módulos fotovoltaicos. Em aplicações reais, as células não são idênticas devido fundamentalmente a dois fatores: o processo de fabricação, as condições de operação não são idênticas, sombras ou nuvens. Isto tem como consequência a redução da potência máxima do gerador fotovoltaico e, em determinados casos, algumas células podem ser convertidas em cargas, dissipando a energia produzida pelas demais. Se a potência dissipada tem um valor elevado, a célula aumentará consideravelmente sua temperatura, podendo deteriorar-se. Este fenômeno é conhecido como ponto quente e, para preveni-lo, são utilizadas proteções nos módulos fotovoltaicos. Para prevenir os efeitos de dissociação entre células não idênticas, mismatch, se utilizam proteções, a saber, diodos de passagem e de bloqueio. Os diodos de passagem são postos em paralelo em associações de células fotovoltaicas em série. Tem duas funções: limitam o número de células que podem ser descarregadas sobre uma só. Oferecem um caminho alternativo para a corrente em casos de sombreamento parcial ou falha. Os diodos de bloqueio são colocados em série com os ramos em paralelo. Cumprem duas funções fundamentais: impedir fluxos de corrente em ramos em paralelo durante o dia, previnem descargas noturnas da bateria durante a noite em sistemas com baterias. Os sistemas fotovoltaicos não conectados à rede elétrica precisam de sistemas de acumulação de energia que permitam dissociar o consumo da presença de radiação. Os tipos mais importantes de sistemas de acumulação são depósitos de água, baterias de níquel-cádmio ou níquel-ferro, sendo as baterias de chumbo ácido utilizadas com maior frequência. As baterias de chumbo ácido se caracterizam por temperatura de operação entre menos 10 graus Celsius e 50 graus Celsius, densidade energética entre 10 watts-hora por quilo e 30 watts-hora por quilo, o número de ciclos de 500 a 2000, capacidade de acumulação de 50 ampere-hora e 12.000 ampere-hora, estado de carga, isto é, a porcentagem de carga restante. Sua capacidade cresce com a densidade do eletrólito. A capacidade decresce com a temperatura. A profundidade de descarga, que é a porcentagem máxima de energia extraível sem danificar a bateria. As baterias se degradam por sobrecarga, sobredescarga, sulfatação, autodescarga e estratificação do eletrólito. Reguladores de carga e rastreadores de máxima potência. Os reguladores de carga prevêem a sobrecarga ou sobredescarga das baterias. Os rastreadores de máxima potência buscam o ponto de máxima potência da curva corrente-tensão, procurando aproveitar ao máximo a capacidade de produção do gerador fotovoltaico. Inversores corrente contínua, corrente alternada. Os inversores de corrente contínua, corrente alternada convertem a corrente contínua das baterias em corrente alternada. Permitem utilizar cargas do mercado convencional que funcionam em corrente alternada. Costumam incorporar o rastreamento da máxima potência, otimizando a produção de energia. Cargas, iluminação. A iluminação é uma das aplicações mais importantes da energia solar fotovoltaica. As principais aplicações e dispositivos de iluminação fotovoltaica são lanternas fotovoltaicas, sistemas de iluminação
unifamiliares, iluminação viária e diária, sinalização terrestre e marítima. Bombeamento. Outra importante aplicação da energia solar fotovoltaica é o bombeamento de água, que fornece água para consumo humano e animal, bem como irrigação de plantações. Para tanto, é necessário um estudo prévio do aquífero a ser explorado. O sistema de bombeamento propriamente dito possui um motor e uma bomba. Podem ser utilizados motores em corrente contínua ou em corrente alternada. Existem dois tipos principais de bombas: bombas de deslocamento positivo, que fornecem um menor fluxo de água a uma pressão mais alta, e bombas centrífugas, que fornecem um maior fluxo a uma menor pressão. Com relação à água, as bombas podem estar submersas, flutuando ou ao lado da superfície da água. Refrigeração. Esta aplicação é muito importante para a conservação de vacinas e outros usos médicos. O sistema deve ser barato, confiável e com uma manutenção mínima. As temperaturas requeridas são de até 8 graus Celsius para refrigerar e de 0 graus Celsius para congelar. A capacidade do refrigerador costuma estar entre 4 litros e 200 litros. Outras cargas e usos. Outros usos da energia solar: proteção catódica, telecomunicações, sinalização, produtos de consumo. Padrões: normalização e acreditação. A normalização e a acreditação são importantes atividades no âmbito fotovoltaico, que incluem as seguintes atividades: elaboração de normas. IEC desenvolve normas a nível mundial, mundo. Senelec, no âmbito europeu, e a ENOR, no âmbito espanhol. Acreditação de laboratórios. Na Espanha, se ocupa a ENAC. Normas fotovoltaicas. As principais normas relacionadas com a energia solar fotovoltaica são as seguintes: para curvas de intensidade e voltagem, CEI 60904, sobre características elétricas e climáticas dos geradores cristalinos, CEI 61215, CEI 61.345 para resistência ultravioleta. Para tecnologias de lâmina fina, CEI 61.646 e para sistemas de concentração, CEI 62.108. A norma sobre segurança é a CEI 61.730 e para o monitoramento e intercâmbio de dados, CEI 61.724. Para os demais componentes do sistema, tem-se a CEI 62.093, para reguladores a CEI 62.509 e para o rendimento e acondicionamento de potência, a CEI 61.683. A principal norma sobre sistemas autônomos é a CEI 62.124 e para sistemas de bombeamento, a CEI 61.700 e CEI 62.253. Finalmente, para centrais fotovoltaicas, tem-se as seguintes normas: CEI 61.727, CEI 61.929, CEI 62.446. Esta figura apresenta os principais componentes do sistema fotovoltaico autônomo. À exceção do gerador solar, nem todos estes componentes aparecerão obrigatoriamente em um determinado sistema. Tipicamente, encontraremos o regulador de carga e a bateria, e talvez um inversor. Na figura, as cargas se exemplificam mediante lâmpadas de corrente contínua e lâmpadas de corrente alternada, para o caso de sistemas que incluam um inversor. Neste gráfico é apresentada uma classificação dos sistemas fotovoltaicos autônomos segundo seu consumo energético diário,
que começa em menos de 24 watts-hora por dia em lanternas fotovoltaicas e vai até sistemas com mais de 450 watts-hora por dia em sistemas comunitários, sistemas domésticos de energia solar e kits de iluminação. Uma das principais modalidades dos sistemas fotovoltaicos autônomos são os denominados sistemas domésticos de energia solar, que fornecem eletricidade solar para uma residência. Os kits de iluminação são sistemas domésticos de energia solar vendidos com componentes idênticos. Sistemas domésticos de energia solar ou mini-redes. Nesta figura se apresenta um esquema de duas estruturas típicas dos sistemas fotovoltaicos, em forma de mini-rede ou de sistemas domésticos de energia solar. Trata-se de sistemas comunitários ou de sistemas pequenos completamente independentes, respectivamente. SHS. Os sistemas domésticos de energia solar se caracterizam por: necessitam um investimento inicial alto, muitas vezes necessitando de financiamento externo ou créditos. Tem a vantagem de poder ser ampliado de forma modular. Não possuem grandes sistemas de distribuição, contadores, gastos administrativos, conexões piratas. A falha do sistema afeta somente uma moradia. Mini-rede. As mini-redes se caracterizam por: se as casas estão próximas, o investimento é menor do que no caso dos sistemas domésticos de energia solar equivalentes. A manutenção e o reparo são mais caros no sistema doméstico de energia solar. Os excedentes de energia podem ser repartidos, mas com o tempo o consumo cresce. Facilitam a instalação de serviços comunitários. Alguns defeitos podem ser melhor enfrentados com o sistema doméstico de energia solar. A falha total afeta a muitos usuários. Conceitos de dimensionamento 1. O desenho de um sistema fotovoltaico consiste na escolha dos componentes do sistema, suas relações e disposições. Por outro lado, o dimensionamento consiste na escolha do tamanho dos componentes do sistema para conseguir um serviço nas condições estabelecidas a priori. A energia consumida pode ser calculada em função do consumo das cargas em corrente contínua e alternada e dos rendimentos do regulador, do inversor e da bateria. O tamanho da bateria é calculado em função do número de dias de autonomia, da profundidade de descarga da bateria, das perdas em cabos, interruptores e da tensão nominal da bateria. Conceitos de dimensionamento 2. Um importante conceito de dimensionamento são as horas de sol-pico, que representam o número médio de horas diárias em uma superfície horizontal, a uma radiação de 1000 watts por metros quadrados. Dividindo o consumo pelas horas de sol-pico, é possível estimar o tamanho e a orientação ideal do gerador, considerando o máximo desse valor para cada inclinação e o mínimo dos valores anteriores. O resultado é a inclinação que fornece a energia necessária à menor potência pico no pior mês. No dimensionamento avançado se utiliza o conceito de probabilidade de perda de carga, LLP. Rendimentos e perdas em sistemas conectados à rede. A eficiência de funcionamento de uma central fotovoltaica é analisada por meio de diversos tipos de proporções ou rendimentos e pelos distintos termos de perdas. As proporções Array-Wild e Final-Wild representam, respectivamente, os rendimentos associados à energia produzida e à energia vertida na rede. A proporção Reference-Wild representa as horas equivalentes de sol. A Performance Ratio representa a relação entre o rendimento final da planta, energia vertida, e o rendimento de referência, horas de sol. Este valor pode também ser corrigido para descontar as perdas por temperatura. As perdas em contínua contabilizam tanto as perdas de tipo elétrico, produzidas por efeito Joule na fiação e conexões, quanto de tipo térmico, produzidas pelo aquecimento dos módulos fotovoltaicos.
Os cálculos das perdas de conversão servem para relacionar a energia produzida com a finalmente vertida à rede. Dimensionamento de sistemas conectados à rede. São vários os critérios utilizados para o dimensionamento dos componentes de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. Com relação ao dimensionamento do gerador, busca-se maximizar a tensão de trabalho até o limite aconselhado pela fiação e equipamento, pois isto minimiza as correntes e, portanto, as perdas elétricas para uma potência determinada. Por outro lado, o inversor deve oferecer uma alta eficiência a baixos regimes de carga, considerando um superdimensionamento maior em climas mais ensolarados. Do mesmo modo, deve permitir uma ampla gama de tensões de entrada e variar de modo adequado a tensão de trabalho diante de sobrecargas. A secção mínima da fiação deve ser adequadamente dimensionada ante perdas de tensão e temperatura do condutor durante uma falta. Grandes plantas fotovoltaicas. As grandes plantas fotovoltaicas aproveitam terrenos pouco férteis, distantes dos grandes núcleos de população. Aproveitam melhor o recurso solar, já que podem ser incorporados mecanismos de rastreamento e ou concentração. Ao mesmo tempo, reduzem o custo unitário da energia produzida. Instalações fotovoltaicas integradas em edifícios. As instalações fotovoltaicas integradas em edifícios aproveitam espaços disponíveis em locais urbanos, como telhados de moradias ou coberturas de galpões industriais. Este tipo de instalação contribui para minimizar os custos de transporte da eletricidade e diminui o gasto do consumo elétrico. Operação e manutenção, monitoramento. A operação e a manutenção dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica se caracterizam por um grau de automação crescente, baseado no controle automático e no monitoramento de parâmetros climáticos, elétricos e térmicos, bem como na transmissão e no processo básico dos dados obtidos em tempo real.